é a falta de educação desse país que mantém essas pessoas no poder. Para um lado, o outro lado é genocida, e para o outro lado é genocida. Você percebe o quão sério é isso? Cada um fala o que quer e tem muita gente querendo acreditar e isso acaba virando uma verdade. No atual momento, a gente tem no poder um grupo que não tem o menor compromisso com a democracia. O lado da direita do Bolsonaro, ele está muito bem inserido na internet. Mas a gente não pode transformar esses mitos em mitos. Assim. Firmão? É isso aí. Sim. Tamo junto. Pronto, agora vamos fazer a entrevista séria. Agora é sério. Agora começa o papo sério. Não nada. Antônio, como é que tá? Tudo bem? Fábio. Como é que vai? Tudo bem? Cara, tudo bem? Beleza? Olá, eu sou o Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Hoje, o Lado D, em parceria com o Estadão, vai falar sobre a democracia nas redes. Nós sempre achamos que a democracia nas redes ajuda a melhorar a qualidade da democracia, do debate público, traz a pluralidade. Mas também tem um lado negro dessa história, que é o fake news, o radicalismo, a intolerância. É esse o assunto que hoje eu vou conversar com o Antônio e com o Fábio. Vem cá, fala pra mim. Se eu fizer um pente fino no teu carro aí, o que eu vou encontrar? Não vai achar nada, não há nada no carro. Nada? Melhor dar logo, hein? Se eu entrar nessa porra desse carro e achar um extintor de incêndio dentro do prazo de validade... Fala pra ele, Mesquita, o que vai acontecer com ele. Imagina se o Bolsonaro trabalhasse no zoológico de São Paulo, por exemplo. Você ia chegar lá, pode fazer carinho no leão, puxa o rabo dele. Tira selfie com o tigre, bota a mão na boca dele. Fábio. Oi. Você, cara, que gosta também do assunto da política e do debate, você acha que a rede social hoje ajuda a melhorar a qualidade do debate, a pluralidade, ou ela está envezando para um lugar esquisito de intolerância? Ah, ela tá bem intolerante, né, cara? Tá impossível você, até para trabalhar, né, fazer piada, porque você tem um lado cruel e irracional da história, ou você tem um lado mega sensível, então você tem que ficar ali sambando no meio do caminho, assim, e acho que as pessoas estão muito contaminadas, né, cara, com política, é família brigando, é gente se separando por causa de política. Teve o caso, né, a outra que se separou do Caio Castro porque descobriu que o cara votou no Bolsonaro, teve uma coisa assim. Enfim, em casa é a mesma coisa. Caio Castro, acho que foi outro. Como é que chama? Não sei. Caio Blatt. Isso. E, Antônio, como é que você está vendo, cara? Está melhorando ou piorando a qualidade do debate democrático? Então, eu acho que tudo que é democrático é muito bom. Eu acho bom que as pessoas sejam editoras delas mesmas. Eu acho válido que todo mundo possa falar o que quiser, onde quiser. Acho isso tudo muito bom. Mas é óbvio que, como vocês dois ressaltaram aqui, a gente tem momentos de crise, como essa polarização, esse fla-flu político, essa intolerância que a gente tem visto aí, né? Mas na minha cabeça, o grande problema disso tudo é a educação. A gente vive num país que tem uma educação sucateada, que não investe nisso, e que as pessoas que estão no poder hoje não têm o menor interesse em ajudar ou investir, porque é a falta de educação desse país que mantém essas pessoas no poder. Se a gente tivesse uma população mais educada, mais bem informada, com mais leitura, com mais conhecimento, a gente não ia ter um terraplanista louco. E através de testes de curvatura, assim, tentando comprovar se a Terra realmente é uma bola, realmente a gente chega nessa conclusão de que ela não é. Ia ter muito menos nazistas ou fascistas ou protofascistas ou protonazistas espalhados por aí, querendo fomentar a raiva, o ódio e tudo isso que faz com que esse toma lá da cá acabe tomando conta das redes sociais e de outras áreas da nossa vida, como a família, como bem apontou aí o Rabin
e tudo mais. Você acha que as redes estão dando uma voz exagerada a determinadas bolhas ou essas bolhas refletem reais preconceitos de uma escala muito maior da sociedade? Então, a democracia da internet, ela é muito positiva por um lado, como eu falei, mas ela tem perigos, né? Se um belo dia nasce um neonazista no Rio de Janeiro, o cara nasceu e ele virou neonazista, e ele mora lá em Bangu, né, no Rio de Janeiro. Bangu, ele está cercado de funk, pagode o dia inteiro, 43 graus à sombra. E ele resolveu ser neonazista. Ele vai ter uma vida difícil lá em Bangu. Não vai ser fácil para ele ser neonazista em Bangu. Ele vai acordar e dentro do neonazismo dele, ele vai, de repente, ligar o chuveiro frio, ficar em posição fetal, botar o punho na boca e ser um neonazista desgostoso em Bangu. Aqui em São Paulo, o cara que quer ser neonazista, ele vai encontrar 4, 5 que nem ele, depois mais 10, ele vai fazer a turminha dos neonazistas dele, que vai andar por aqui em São Paulo em algum canto. A internet é uma grande São Paulo, né? O cara que é o maluco dele, é o terraplanista, é o cloroquineiro, ele sei lá o quê, ele vai encontrar no grupo de WhatsApp ou do Facebook, grupo da família, ele vai encontrar alguns ali que são que nem ele. Então esses grupos ficaram mais visíveis. Eles nunca deixaram de existir, eles só estão mais visíveis. Se chega um débil mental no governo avisando que a terra é plana, toma cloroquina, sei lá o quê, a gente não pode dar voz para esse cara. Tem que dar a voz para botar ele no lugar dele, né, que é fora de um cargo de importância. Mas a gente não pode transformar esses mitos em mitos. Né? Tem setores da sociedade que não são tão livres quanto outros. Tem setores da sociedade que vivem oprimidos ou pela ação do Estado, às vezes a polícia oprime essas populações, ou pela ação de grupos criminosos, milicianos ou traficantes. Então a democracia no Brasil ela não está consolidada, a democracia no Brasil é uma batalha que precisa ser lutada ainda por muita gente. E no atual momento a gente tem no poder um grupo que não tem o menor compromisso com a democracia, apesar de se dizer defensor de certas liberdades. Fábio, como você vê essa questão do discernimento? O humor, a comédia, ajuda a trazer um pouco de discernimento numa discussão que está virando irracional? Eu acho que ela ajudava. Hoje está muito polarizado, cara. Hoje é aquela coisa, sabe? Quando você faz uma piada, geralmente é para descontrair, é para deixar o clima mais leve. Só que hoje, como está todo mundo à flor da pele, é como se você colocasse a mão em alguém no meio de uma briga, sabe? Você vai fazer cosquinha num cara que está brigando, você vai tomar um soco na cara. A sua intenção não foi entrar na briga, foi fazer uma cosquinha. Mas hoje, o debate é o seguinte, que nem o Antônio estava falando do negócio da cloroquina. Eu acredito que nem todo mundo é ruim ali no meio, sabe? Claro. O pessoal que está vendendo. Tem pessoas que realmente acreditam nesse negócio. O cara fala, não, a cloroquina... Então, para um lado, o outro lado é genocida. E para o outro lado é genocida. Você percebe o quão sério é isso? Um bandido aí que não tem um dedo falou há pouco que ia dar um auxílio emergencial. A única coisa que ela acredita é em vender remédio que não presta para combater o coronavírus. E a partir do momento que você se posiciona, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que realmente fazer, ou deveria, por um simples fato de conscientizar, de tentar impedir com que a desgraça piore, né? Você indiretamente já está chamando o outro de assassino, mau caráter e o caramba. Então, por isso, mesmo que seja por conta de uma piada, você tá tocando nessa ferida. E aí, cara, vai vir empurrada para cima e tem que estar com o psicológico muito bom. Inclusive, eu tô fazendo terapia desde que começou a pandemia e não tá adiantando. O Antônio, o Fábio está trazendo um ponto aqui que eu acho que é muito legal, eu queria escutar vocês dois, que é o seguinte. Teoricamente não existe censura no Brasil. Mas o que ele está dizendo é que existe uma censura, existe uma pressão hoje que para fazer humor, cara, você sente um peso grande que hoje está deturpando a espontaneidade do humor. Como é que vocês estão vendo essa questão? Então, é que essas censuras, elas vêm de todos os lados, né? Por exemplo, você começou aqui o discurso hoje falando que existe um lado negro.
E você não, hoje é errado você falar que existe um lado negro, porque isso esbarra numa questão do racismo e não é bom mais falar isso, não é nem correto. Mas eu entendo que você, quando falou isso, não falou de uma maneira pejorativa, você falou, tá? É cultural, mas hoje você já evita. Isso, para algumas pessoas, é considerado um tipo de censura, que é pro pessoal da direita, né? Que normalmente fala assim, o mimimi, o mundo tá chato, não posso mais fazer piada de preto, eu não posso mais fazer piada de nordestino, não posso mais fazer piada de bicha, pô, que saco, que mundo chato. E tem um outro lado que também se sente censurado, que é, por exemplo, o Porta dos Fundos, a empresa que eu trabalho, que fez um vídeo e que recebeu o primeiro atentado terrorista depois da democratização. Foram 3 coquetéis Molotov na porta da minha empresa que quase matou um funcionário. Então, assim, isso para mim é uma censura também. E eu entendo o que o Fábio falou, assim, independentemente da piada que você fizer, você vai ser censurado por um lado e agredido por um lado. A questão é que eu escolhi um lado. E o meu lado é o lado em que eu não quero fazer mais piada de gay, piada de preto, piada de nordestino, e que em um momento da minha vida eu fiz, sim. Lá atrás, quando eu era mais novo, eu fiz porque eu achava legal, eu não entendia as coisas, e eu evoluí. Eu hoje tenho 2 filhos que na cabeça deles não passa, eles não veem nem graça nisso, já não é natural deles fazer isso. E eu escolhi esse lado. Eu escolhi esse lado porque eu acho que esse lado vai transformar o mundo num lugar melhor para essas pessoas que foram vítimas de piada o tempo todo. E eu quero sim desafiar os caras que jogaram coquetel Molotov, eu quero sim ser humor de oposição, porque eu acho que o humor é oposição. É educação, é anestesiar, é diversão. O humor precisa ser engraçado, mas o humor também é oposição. Minha proposta é clara. Eu vou mudar isso daí, tá ok? E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. Porque esses gaysistas querem transformar nossas crianças em quilombolas indígenas homossexuais. Eu recebi agora mesmo aqui no WhatsApp uma corrente falando que o João Williams e o Pablo Vittar vão percorrer o Brasil com o dinheiro da Lei Rouanet, desses artistas maconheiros. E aí vai gaguejando, ele que não tem nenhuma intimidade com a máscara vai caindo, seus argumentos vão caindo por terra. Ele não sabe mais o que fala, gesticula ao léu. E aí, Renan Calheiros, que está jogando mais à esquerda do que o Randolph, amigo. E oposição não significa necessariamente ser oposição sempre a quem está no poder, não. Oposição não precisa ser a uma ou outra figura. O Porta dos Fundos, por acaso, já fez piada sobre Dilma, sobre Lula e sobre Bolsonaro, mas é oposição ao status quo, é oposição a quem domina, ao opressor, a quem manda no país, ou no planeta, né? Então, a gente escolheu o nosso lado é esse. Certas censuras são boas de você peitar. Legal. Essas não me incomodam. Muito legal. E aí, Fábio, você como é que vê fazer humor nesse mundo? Eu acho que o próprio stand-up, ele já baliza a gente um pouco nessa questão, assim, porque não tem porquê. Eu nunca fiz, acho que, piada com cor, sabe? Porque a gente procura fazer a piada com aquilo que a gente é. Então, eu sempre busquei essa linha, que é uma coisa mais da Judy Carter, né? Que é a nossa raiz, assim, como se fosse o Stanislavski do stand-up. Então, eu meio que sempre busquei isso. É claro que era diferente. Então, é uma questão de, até independente de esquerda e direita, a sociedade, ela se transforma. Então, as porradas que eu dava, entre aspas, né, tipo, piada machista pra caramba, que eu fazia no palco, se eu faço hoje, gera opa, peraí. Então, por sobrevivência, a gente muda. Mas eu procuro não me podar tanto com relação a isso, porque eu acredito que eu sofra essa mudança natural, sabe? E tive bastante essa experiência de fazer piada com a esquerda, né? Com a coisa do PT no poder, pô, Lula, Dilma. Esses caras me deram muito dinheiro, né? Não tanto quanto o Antônio, mas eu ganhei bastante, assim, ganhei bastante público zoando pra caramba o Lula, porque eu acho que independente de qualquer coisa, são presidentes que, se não fosse essa treta e essas mortes horríveis, eu ia amar os dois para ser comediante, porque é maravilhoso. Um fala errado, bebe, é corintiano, não sei o quê, é um puta estereótipo para você tirar muita coisa legal.
O outro é um puta de um homofóbico, maluco, sargento, enrustido, doente. Pô, vou parar um pouco. Né, que é muita piada. Enrustido, isso enrustido pra caramba. Que dá pra você fazer muita piada com esses caras, entendeu? Só que eu percebo que existe uma violência muito grande, assim, sabe? Dos dois lados, é verdade, mas o lado da direita do Bolsonaro, ele está muito bem inserido na internet. Põe o seu volume de força no máximo, que o momento é difícil, mas é possível, vai passar. A minha grande preocupação é porque cada um fala o que quer, né? E tem muita gente querendo acreditar em fontes não seguras, e isso acaba virando uma verdade. Então, assim, eu acho que o principal é a gente ir buscar a fonte, né, das informações. O Brasil que eu quero mesmo é um Brasil onde todo mundo tenha acesso à educação, saneamento básico, tenha uma vida digna, possa trabalhar e receber um salário que você não precise sobreviver, né? E sim um salário onde você possa ter os seus luxos, viajar, sabe? Eu acho que o meu sonho é um Brasil onde todo mundo tenha possibilidades iguais, que o abismo social seja menor. Agora, como é que esse facho de luz pode aparecer para trazer um pouco mais de uma discussão um pouco mais racional, centrada para a eleição de 22? Como é que vocês veem, vocês que são tão ativos nas redes também? É um desafio, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que essas pessoas vão sair do limbo onde elas estão para se transformarem em pessoas melhores? Eu gostaria muito de saber. O que eu ensaio para fazer, sabe? Comigo aconteceu, eu passei por uma situação e tal, né? O Antônio até queria te agradecer aqui, que ele me ofereceu uma força. Minha esposa teve câncer de mama, não sei o que lá. E o que aconteceu? Eu tive um público muito grande da direita. E agradeço até, porque, pô, me ajudaram bastante e tal. Quando eu fiz piadas com Lula e tal, uma vez o meu vídeo foi repostado por um canal de extrema direita, eu não sabia direito o que era, e eu fui ver um canal que apoiava a ditadura. E eu olhei, estava com 2 milhões de acessos, mas eu pensei, foda-se, tá me dando audiência, deixa eu... E sem querer veio vindo uns loucos pro meu canal e tal. Quando eu critiquei a primeira vez o Bolsonaro, eu vi o que tinha acontecido, que eu criei um negócio que, tipo, eu botei esses caras para me seguir, entendeu? E eu comecei a duelar com eles de uma forma bem leve ao longo do governo. Fazendo piada com o Bolsonaro e tal, não sei o quê, brincava aqui, brincava ali e tal. O pessoal reclamava, os mais radicais iam saindo, aí deu a pandemia. Comecei a bater mais forte no Bolsonaro e cara, veio um negócio muito violento pra cima de mim, a ponto de mandarem mensagem para minha esposa, que estava passando por um tratamento de câncer, falando para ela morrer, o caralho, desejando que o câncer voltasse e tal, não sei o quê. E ali eu perdi a cabeça. E aí eu fiz o que os caras queriam, entendeu? Em um determinado momento, eu lembro que o Bolsonaro pegou o Covid, a gente não sabe se pegou também, que mente pra caralho. Aí falou que pegou, aí eu fiz uma piada, falei, pô, não desejo o mal, porque tava todo mundo nessa aqui. Querer que morra o Bolsonaro, isso aqui é aquela coisa bélica, né? Aí o bonitão foi fazer uma piada, né? No meio da treta. Falei, ó, não desejo que nada de mal aconteça com ele, só desejo que nesse momento que ele tá com corona, ele abrace os seus apoiadores, seus familiares e fique bem pertinho. Puta que pariu. Aí, mano, os caras vieram pra cima da minha mulher e eu, burro, vi aquilo e entrei no jogo e postei assim, tipo, não quero que nenhum bolsominion nunca mais apareça no meu show, ali eu perdi tudo que eu queria fazer, entendeu? Que era conscientizar os caras e trouxe os caras para uma briga. Então, o facho de luz talvez seja a gente tentar não se envolver emocionalmente nessa treta e tentar mostrar de uma forma lúdica para esses caras, assim, o que tá errado, entendeu? Tentar divertir, tentar não pegar pilha, talvez, não sei. Eu acho que uma receita boa é a gente
dentro desses, por exemplo, você falou dos seguidores aí, né, dos apoiadores do Bolsonaro, né? Certamente dentro desse grupo havia os mais cáusticos, bélicos, os loucos de pedra, que esses aí, eles têm que se fuder mesmo, né? A verdade é essa. Mas você tratar as pessoas com gentileza, né? Aquele velho ditado, mate-os com gentileza. Trate as pessoas como se elas pudessem voltar dali, que aquela pessoa que está ali do lado oposto ao seu, eventualmente pode virar um aliado. Você tratar essas pessoas de uma boa maneira, entendendo que ali há salvação. Essa é a primeira coisa. Mas eu acho que a solução para essas pessoas formadas e que já estão ali, são as teimosas, etc., não é educação. Ao contrário do que eu falei antes, que a educação acho que é para formar as novas gerações, as pessoas que estão vindo aí. Para essas pessoas, acho que a solução é a gente acreditar e apoiar as instituições, que são desde o Supremo até as polícias, que façam um bom trabalho e investiguem essas pessoas e que a gente quebre esses mitos. É importante que as pessoas vejam que fulano, que fala que não tem corrupção no Brasil, que acabou, é bandido, e que o filho dele é bandido, e que ele protege o filho bandido dele, e que ele faz isso com a ajuda de outros bandidos, e que isso tem que ficar muito à tona. Isso precisa aparecer, porque aí as pessoas que estão cegas diante daquele cara vão começar a perder esse tesão, essa idolatria vai começar a acabar. Legal, gente. Muito obrigado pela conversa aqui. Fábio, Antônio, foi muito legal. Valeu. Realmente a rede dá voz às pessoas, o que é importante. Mas a história de como conter o fanatismo, a bolha, as coisas que desagregam a sociedade, esse é o limite. Esse limite não é só dado pela lei, esse limite é dado pelo exemplo pessoal. É nós nos levantarmos e nos indignarmos. A indignação continua sendo uma arma importante para colocar o limite nas coisas. Segundo, a democracia na rede funciona quando existe Estado. Um Estado que faz cumprir a lei e que não deixa extrapolar o fanatismo como se aquilo fosse verdade que afeta a vida das pessoas. Portanto, o papel da política na rede, nas próximas eleições, vai continuar a ser ditado pela atitude de cada um de nós. E se nós perdermos os pilares da tolerância, do respeito, da civilidade e da educação, ela certamente vai prejudicar a qualidade da escolha. Mas se nós valorizarmos essas virtudes, nós podemos fazer o que nós fazemos melhor numa democracia: mudar os detentores do poder por meio do voto.